Um grave acidente envolvendo 3 veículos foi registrado no final da manhã de hoje na PB 105, nas proximidades do distrito de Roma, em Bananeiras. Infelizmente, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas. Foi o destaque do Everton na abertura do programa. Eu vou chamar ele ao vivo agora para passar para a gente detalhes desse grave acidente. Boa noite, Everton. Boa noite para você, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta Paraíba. Infelizmente, esse homem de 64 anos, Fábio, o senhor Francisco Pedro Barbosa, ele estava em um veículo, estava fazendo compras de um material de cerâmica quando se envolveu nesse acidente. Esse acidente foi na PB 105, que liga os municípios de Bananeiras até as proximidades de Solânia, Borborema. Quem está vendo nas imagens agora na tela, vê que esse trecho tem 2 faixas no qual não pode fazer ultrapassagem. E de acordo com testemunhas, Fábio, um desses veículos fez uma ultrapassagem indevida e aí ocasionou todo esse acidente. Foram 3 veículos, 2 que se chocaram de frente, um deles era um HB20, que, de acordo com essas testemunhas, invadiu a contramão e bateu em um Fiat Strada, onde estava esse senhor de 64 anos, que morreu na hora. No momento que o bombeiro chegou, não conseguiu fazer mais nada. Eu estou, inclusive, em frente ao batalhão de bombeiros militar aqui na cidade de Guarabira, que conduziu toda essa operação de salvamento dessas vítimas que estavam presas nas ferragens, e elas foram transferidas ao regional de Solânia. Eu conversei agora há pouco, inclusive, com algumas pessoas que trabalham no Hospital Regional de Solânia. Elas disseram que o estado de saúde das vítimas, dos outros veículos, é regular. Um outro carro, que estava uma D20, como é conhecida, aquele carro antigo, estilo caminhonete, que estava também no momento do acidente, ela não conseguiu frear e acabou se envolvendo nesse acidente também. Então foram 3 veículos. E eu conversei com o Tenente J. Neto, aqui no batalhão, agora há pouco, e ele explicou para a gente de como foi essa ocorrência. Vamos acompanhar. Por volta das 12h40, fomos acionados pelo CIOP para vítimas de colisões frontais entre veículos. Saímos daqui com um trem de socorro, nosso autobomba-tanque, nossa viatura de busca e salvamento e nossa viatura de resgate. E ao chegarmos povoado de Borborema, antes de Borborema na verdade, nos deparamos com 3 veículos. Uma D20 que estava a 200 metros dos 2 veículos que colidiram frontalmente, e os outros 2 veículos eram um HB20 e uma Saveiro. Na Saveiro continham 2 vítimas e na HB20 também 2 vítimas, motorista e passageiro. Apenas o passageiro da Saveiro foi que estava preso às ferragens, mas infelizmente já estava em óbito. As outras 3 vítimas foram socorridas no local, pelo SAMU. É isso, a gente lamenta profundamente aos familiares, inclusive, do Francisco Pedro Barbosa, de 64 anos, que morreu nesse trágico acidente. A Polícia Civil, inclusive, colocou uma nota dizendo que fez a perícia no momento, poucos minutos depois desse acidente, está apurando ainda os fatos, conversando com algumas testemunhas no local. Os veículos foram retirados da pista rapidamente, se encontram no pátio da BPTran, aqui na cidade de Guarabira. Um desses veículos era da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, era um engenheiro elétrico que estava fazendo uma rota em algumas escolas, para verificar a situação elétrica de algumas escolas. Ele teve algumas escoriações, mas está bem. Eu conversei inclusive com a própria Secretaria de Educação aqui da cidade de Guarabira, que contou para a gente que, graças a Deus, ele está bem. É isso, Fábio. Tem que ter bastante atenção no trânsito. Eu conheço bem esse trecho. Não é um trecho que ocorre muitos acidentes, mas precisa sim ter bastante atenção e ficar ligado, nas sinalizações verticais e horizontais das estradas. Obrigado, Everton. Você tem razão, tem que ter muita atenção, mas também tem um outro detalhe importante que eu quero chamar a atenção. Coloca a imagem na tela mais uma vez. Pronto. Deixa essa imagem em tela cheia para eu chamar a atenção para você uma coisa. Veja.
Essa estrada aí, certo? A PB 105, assim como a maioria das PBs na Paraíba, primeira coisa que eu quero falar, elas têm a sua manutenção muito bem feita. As estradas são boas, é uma realidade, certo? Tem que dar a César o que é de César. Nossas estradas são ótimas, não são esburacadas. Por exemplo, quando você sai daqui e entra no Rio Grande do Norte, você vê a lástima que é o Rio Grande do Norte. É um absurdo quando você entra no outro estado. Quando você vai para o Ceará, por exemplo, lá no final da Paraíba, você pega ali o Iraúna e vai embora, desemboca no Ceará, quando entra no Ceará é outra desgraça as estradas, certo? A Paraíba tem uma qualidade de estrada boa, é verdade. Porém, eu quero chamar a atenção para essa estrada porque assim como essa, as outras também são assim. Nós não temos acostamento nessas estradas, certo? E quando temos, são bem pequenininhas, bem pequenininho, estreitinho, certo? Essa estrada aí é um exemplo. Até largo esse acostamento aí, mas a regra é que as nossas estradas, elas não têm o padrão de rodovias federais, certo? Veja, para essa imagem aí, para essa imagem aí. Coloca aqui na tela. Veja, aqui ó. Uma moto, Alexandre, ó, uma moto parada já ocupa basicamente o acostamento inteiro, uma motinha. Ou seja, nesse acostamento não cabe um veículo. O que é que eu estou dizendo? A PB ela é estreitinha, os veículos passam muito perto um do outro, o eixo da pista é muito pequenininho. O que nós precisamos, e isso é um problema que tem que ser enfrentado pelo DENIT, nós precisamos alargar essas vias, alargar as nossas PBs para dar mais segurança, deixá-las no padrão de rodovias federais. Aí a gente vai ter mais segurança, porque o carro aqui não tem área de escape, vacilou, vai ter colisão frontal. Ou seja, outro detalhe, só para não esquecer, Esteniel, um dia desse eu falei de um acidente lá em Paulista, também PB, certo? Um trator vinha aqui, ó, no acostamento, ocupando quase a metade da via, de ser muito largo. Ó, bateu na traseira uma van, morreu 2 crianças, porque é pequenininho, entendeu? Então tem que resolver, viu?